Olá pessoal, tudo bem? Um assunto a ser tratado são as leis de Kirchhoff, na qual possui uma relevância, pois essa técnica nos permite cálculo de tensão e corrente, isso para circuito em que não podemos realizar uma associação de resistor facilmente. Tudo bem? Iniciando o vídeo, será explicada a lei de Kirchhoff para correntes, denominado como LKC ou lei dos nós. A figura abaixo indica que temos a seguinte característica: três geradores e, consequentemente, terá corrente, pois eu tenho carga. Esses geradores irão ter uma certa corrente, correto? Iremos observar esse ponto que denominamos de nó A. E o que ocorre com as correntes nesse nó. I1, a corrente 2 e a corrente 3. Iremos supor que a corrente 4 esteja saindo do nó. Tudo bem? Uma análise mais detalhada é a seguinte: representado o nó, eu tenho as seguintes configurações de correntes no qual eu determinei no circuito. Porém, resta-nos fazer uma suposição para determinar um equacionamento. A corrente que entra no nó, vou falar que ela é positiva. E a corrente que sai do nó, ela será negativa. Com isso, podemos dizer matematicamente que a soma das correntes em um nó tem que ser igual a zero. Então, mediante o circuito, podemos dizer que I1 mais I2, pois as duas estão entrando no nó, por isso positivo, menos I3 menos I4. Isso tudo é igual a zero. Ou podemos dizer de outra forma, que a soma das correntes que entram no nó tem que ser iguais à soma das correntes que saem do nó. Ou seja, se eu entro com 10 ampere em um nó, eu tenho que sair 10 ampere em um nó. A corrente de I3 pode ser maior que a I4, porém a soma das duas tem que ser o que eu entrei. Tudo bem? Também tem a lei de Kirchhoff para as tensões. Pode ser chamada de LKT ou lei das malhas. Iremos analisar o circuito e verificar a seguinte situação. Vamos adotar um sentido para essa corrente. Aleatório, não sabemos para qual sentido essa corrente prevalece. Adotamos no sentido horário. Essa é a suposição. Adotando essa corrente nesse sentido, irá causar uma queda de tensão sobre os resistores. Com isso, representamos a polaridade de cada resistor que essa corrente que nós adotamos causa neles. Tudo bem? E para melhor ilustrar uma queda de tensão em um resistor, eu coloco a flecha, tendo seu bico positivo e a parte de trás negativo. Vamos fazer a seguinte análise para a lei de Kirchhoff para as tensões. Vamos dizer que a somatória das tensões em uma malha fechada tem que ser igual a zero. Pegando a imagem de cima, trazendo apenas as flechas para analisar a queda de tensão, temos a seguinte situação. Girando no sentido horário, iniciando a partir de R1 e rotacionando, temos a seguinte situação. Menos V1. Lembre-se do vídeo de lei de Ohm que eu digo que sempre que eu pego a flecha pelo bico, eu considero negativo. E sempre que eu pego pela parte de trás é positivo. Então eu estou pegando o V1 no bico. Então é menos V1 mais E2 mais E3 menos V2 menos V3 menos E1. Isso tudo é igual a zero. Ou eu posso dizer que a somatória das tensões que eleva o potencial do circuito tem que ser igual à somatória das tensões que causam a queda no meu circuito, que é V1 mais V2 mais V3 mais E1. Tudo bem? Sempre a somatória das tensões que elevam o potencial do meu circuito é as que prevalecem no meu circuito. Tudo bem?
Para fácil compreensão, a seguir é dado o seguinte exercício para encontrar a corrente no circuito. Percebe-se que ele já adotou um sentido para essa corrente. Então, quando formos analisar, temos que levar em consideração isso. Temos, pode ser menos 0,8 ampere ou menos 0,2 ampere, C, 0,2 ampere positivo ou D, 0,8 ampere positivo. Para iniciar a resolução, vamos observar a seguinte situação. Essa corrente está no sentido positivo. Por onde minha corrente entra, eu considero positivo, e por onde ela sai é negativo. Então, com essa definição, conseguimos determinar as polaridades em cada resistor. Determinando essa polaridade, vamos representar por flechas a queda de tensão que tem no resistor em ambos os resistores. Ok? Aplicando um LKT, que nos diz que a soma das tensões em uma malha fechada tem que ser igual a zero, e iniciando a rotação a partir da parte delimitada em amarelo no circuito inferior, temos a seguinte situação, que mais E1, porque eu estou pegando pela parte de trás da flecha, menos V1, menos E2, que é o gerador 2, ou o receptor, ele pode ser, e menos V2, tudo isso é igual a zero. Eu sei o valor do meu E1, que é 3, e meu V1, eu não sei o valor dele, mas eu posso escrever em termos de corrente. Então, posso dizer que meu V1 é igual a R vezes I. A resistência eu tenho, que é 4, e a corrente é I, que foi nos dado. Menos 5, que é o gerador 2, menos V2. V2 também não tem, eu escrevo em termos de resistência e corrente. Resistência é 6 e minha corrente é I. Como é um circuito em série, a corrente que passa por ambos os resistores são iguais. Tudo isso igual a zero. Junto as minhas correntes, tem menos 4i, menos 6i, eu tenho menos 10i. E junto as minhas grandezas, de 3 menos 5. Então, menos 2, isso é igual a zero. Passando 2 para o outro lado, ele torna positivo. Isolando o i, eu tenho que 2 sobre 10 negativo. Com isso, eu posso escrever que minha corrente é igual a menos 0,2 ampere. Bom, então, tendo essa resposta, eu consigo assinalar a alternativa correta, que é dizer menos 0,2 ampere, minha corrente, neste sentido no qual foi dado para nós. Ok? Mas eu quero que vocês analisem outro ponto interessante, é da corrente. A corrente, não existe corrente negativa. Então, o que isso quer nos dizer? Ele nos deu a corrente no sentido horário e quando calculamos, ela deu negativo. Isso quer dizer que, ou melhor dizendo, o sentido que ele nos deu está errado. E sim, esse valor negativo representa que a corrente é no sentido contrário, ou seja, no sentido anti-horário. Com isso, podemos dizer que a corrente é igual a 0,2 ampere caso nós representemos ela no sentido anti-horário. Tudo bem? Então, essa é a definição. Se eu representar no sentido anti-horário, minha corrente é igual a 0,2 ampere. Se eu representar ela no sentido horário, eu tenho que considerar ela sendo igual a menos 0,2 ampere. Nessa etapa será ilustrado o próximo exercício. Eu tenho a seguinte situação. A corrente zero é. Ele quer descobrir qual é a corrente zero, sabendo 3 correntes. Ok? Então, iremos analisar a seguinte situação. E verificar se a corrente é menos 4 ampere, menos 2 ampere, 4 ampere positivo ou 16 ampere. Para iniciar, vamos verificar o nó e dar a ele um nome, nó A. Aplicando LKC no nó A, temos a seguinte situação. Entra 2 ampere, sai 10 ampere, entra 4 ampere e ele supôs que I0 saia do nó. Tudo bem? Ele supôs. O exercício nos deu que ele sai do nó.
Caso ele não desse, poderíamos adotar ele entrando e iríamos verificar uma resposta no final, okay? Que será analisada. Então, com isso, podemos realizar a seguinte situação. Uma LKC, que a soma dos nós, a soma das correntes em um nó tem que ser igual a zero. Então, 2 A mais 4 A, porque são as correntes que estão entrando, menos 10, pois ela está saindo, e menos de zero, que foi o que adotamos saindo. Tudo isso é igual a zero. Fazendo a somatória, temos menos 4 A, menos I0 é igual a zero. Com isso, temos que o I0 é igual a menos 4 A. Isso nos diz a seguinte situação: não existe corrente negativa, e sim o sentido em que se foi adotado está invertido. Porém, para o exercício que nos foi dado, a corrente saindo do nó, assinalemos a resposta conforme o exercício nos deu. Então, a resposta correta para esse sentido é menos 4 A. Vamos analisar a outra situação da corrente negativa. Isso quer dizer que realmente no circuito, caso essas três correntes existam, minha corrente não irá estar saindo do nó, e sim entrando em meu nó. Eu tenho esse equacionamento que eu fiz anteriormente. Vou substituir I0 na conta. Menos I0 vai ficar menos 4 é igual a zero. Aqui, distribuindo o sinal, eu tenho o I0 mais 4 A igual a zero. Vou analisar novamente o nó A. Indiquei todas as correntes que estão presentes no circuito e vou analisar o sinal que se encontra junto com o IA. É positivo. Pela suposição que fizemos anteriormente, sabemos que quando a corrente entra no nó é positivo. Então, realmente, caso existisse esse circuito e essas correntes estivessem indicadas corretamente, o sentido de I0 será entrando no nó com 4 A. Caso representemos a corrente 0 entrando no nó, diremos que ela será 4 A positiva. Caso representemos que a corrente 0 saia do nó, teremos que dizer que a corrente 0 é menos 4 A. Tudo bem? Obrigado por terem assistido o vídeo. Não se esqueçam de dar o like e se inscrever no canal. Compartilhe com os amigos. Espero que entenderam o que são as leis de Kirchhoff. Qualquer dúvida pode perguntar nos comentários ou entrar em contato conosco em qualquer uma das nossas redes sociais que se encontram abaixo. O próximo vídeo, que estará com o link na descrição, será de um exercício resolvido contendo a complexidade sobre a lei de Kirchhoff. É isso e obrigado.